Olá. Será que Satanás tem poder para tirar a vida de um ser humano? Você acha que ele tem poder para tocar a vida do ser humano? Ele, um ser espiritual, será que ele pode realmente matar alguém? A gente vê que na história de Jó, parece que Deus permitiu isso. Quando a gente entra ali no primeiro capítulo de Jó, a partir do verso 12, diz o seguinte: o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e os jumentos e estavam pastando ali. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esses ainda estavam falando, veio outro e a gente vai vendo a história que cada filho de Jó foi morto. Apenas Jó e a sua esposa não foram mortos. Deus permitiu Satanás tocar na vida das pessoas? Por quê? Como entender esse relato bíblico? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e agradecemos a você que já está aí com a gente, preparado para juntos estudarmos. E você já sabe, este é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E quem está na mira para responder, baseando-se na palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos com você, telespectador. Obrigado mais uma vez por acompanhar o programa. E se você acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este programa é de respostas a perguntas bíblicas. Seja você um cristão, um muçulmano, um espírita, um ateu, agnóstico, não importa. Este programa é para você, é para nós aprendermos juntos, é para trocarmos ideias. Então sinta-se à vontade, porque nós temos muita alegria, realmente satisfação de saber que você está acompanhando o nosso programa. Muito bem, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas da internet e também da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Em todos os lugares do Brasil você tem a chance de acompanhar a Novo Tempo. E se você está aí, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você está zapeando o seu televisor aí, seja em qualquer operadora, seja em TV aberta e caiu aqui na Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Estamos ao vivo e você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Pergunte e você terá sua resposta baseada na palavra de Deus, tá bom? Muito bem, professor Leandro Quadros, a pergunta que chegou aqui pra gente foi através, deixa eu ver aqui, se foi através do Facebook ou do Instagram. Quem mandou a pergunta foi o Alessio Filho. E a pergunta dele é a seguinte, professor: Satanás tem poder de morte contra nós? Se não, como explicar a passagem de Jó 1,12, onde Deus diz: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não entrego a tua mão contra a pessoa dele. Nessa destruição, ele ainda continua na pergunta:
todos os filhos morreram. Eu não consigo entender esta passagem, pois restituir os bens de forma dobrada, tudo bem, mas quem se recupera da morte de um filho? Agora, ainda mais de 7 filhos e 3 filhas. Consegue me explicar? Como a gente vê na história de Jó, parece que Deus permitiu Satanás tirar a vida dos filhos de Jó. Tudo bem, Deus deu recompensa para Jó, depois tudo em dobro, mas a vida de uma pessoa, quer dizer que Satanás tem poder para tirar a vida de uma pessoa e quem dá esse poder a ele, ou essa permissão, é Deus, professor? A Bíblia não deixa dúvidas, né, nesse texto e em outros textos que Satanás, ele tem o poder sim para tirar a vida. Imagine, certa vez no Antigo Testamento, nós lemos, eu acho que em Isaías 38, né, quando um anjo de Deus foi defender o povo de Israel, só um anjo de Deus matou 185 mil soldados do exército assírio. Então o anjo é um ser extremamente poderoso e Satanás é um anjo caído. Então é óbvio que ele tem poder de destruir vidas, né? Tanto que aqui em Jó foi ele o causador do grande vento que derrubou a casa onde estavam os filhos de Jó e morreram todos. Então não resta dúvida. Quer ver o outro texto? 1 Pedro 5,8, né? Diz que Satanás é como um leão que ruge procurando alguém para devorar, ou seja, isso mostra a ferocidade com a qual ele está sempre atento para destruir vidas. Então, não tem dúvida alguma, Satanás é destruidor, né? E Jesus, ao contrário, diz em João 10,10, ele diz que o ladrão vem para matar e destruir. Porém, ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então, não temos dúvidas algumas de que Satanás pode sim tirar vidas de pessoas. Agora, tem um outro detalhe aqui para lhe ajudar a entender esse assunto. Nós não podemos entender a morte dos filhos de Jó, não podemos entender o mal e o sofrimento em todos os seus aspectos. Mas nós podemos entender em boa parte se nós estudarmos o que a Bíblia ensina sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Se você estudar essa doutrina, aí você vai ter muitas respostas às suas perguntas, mesmo que você não tenha todas as respostas. Todas as respostas nós teremos apenas quando Deus pessoalmente nos der essas respostas. Mas por enquanto, quando estudamos a doutrina do conflito cósmico, nós entendemos o porquê de Deus permitir isso. Então você lê, por exemplo, Jó capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, filhos de Deus, seres angelicais, seres de outros mundos, vieram apresentar-se diante de Deus. E Satanás foi também. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear e passear por ela, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Aqui está uma questão importante, ó. Porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você percebe que Satanás simplesmente chamou Deus de mentiroso. Quando Deus conversa com ele e diz que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal, Satanás falou assim, olha, ele teme a você porque você dá um monte de coisa boa para ele. Experimente tocar nele para ver se ele é tudo aquilo que você diz. E esses filhos de Deus que estão em redor acompanhando essa discussão, eles não são oniscientes? Ou eles são? Não são. Só Deus tem onisciência. Então o que Deus tem que fazer? Veja o dilema no qual Deus se encontra muitas vezes,
mas ele sempre sai de qualquer dilema da melhor forma e com sabedoria. Deus permite que Satanás faça o que quiser até certo ponto, e assim o universo consegue perceber cada vez mais as reais intenções de Satanás. Então Deus permite que o conflito cósmico siga o seu curso normal. Primeiro, porque o ser humano assim o escolheu, os nossos primeiros pais. Segundo, há um universo expectante envolvido nisto. E terceiro, você e eu precisamos ser vacinados contra o mal, para que o mal não se levante uma segunda vez, quando estivermos na eternidade. Um outro detalhe, o irmão perguntou assim, mas como alguém pode se recuperar da perda de um filho? Ninguém se recupera totalmente da perda de um filho, né? O que acontece é a pessoa sobrevive. Mas eu destaco para você que mesmo Jó tendo perdido seus 10 filhos, Deus deu mais filhos para ele ainda, né? Então, verso 13 diz assim, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então veja, Satanás tirou. Esses 10 filhos nunca vão substituir os outros 10 filhos. Mas obviamente que a dor dele foi grandemente amenizada quando Deus não só multiplicou seus bens, mas devolveu-lhe uma família. Então, lembra-se de Efésios 6,12, meu irmão. Esse texto é muito importante e com ele eu finalizo a explicação deste assunto, que é muito amplo, obviamente, mas eu apresentei apenas de forma breve. Efésios 6,12, Paulo diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, ou seja, classes de demônios, não é? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então tenhamos sempre em mente isso. A nossa luta não é simplesmente contra seres humanos, mesmo que humanos sejam usados como agentes de Satanás. A nossa principal luta é contra Satanás e esses seres espirituais do mal. E eu aconselho a você, leia, além da Bíblia, obviamente, que é a nossa fonte de doutrina e de fé, há livros que podem lhe ajudar a se aprofundar nessa questão do conflito cósmico entre o bem e o mal. Eu vou lhe indicar 2. Qualquer um deles que você adquirir vai ser de grande importância para você. O primeiro que eu gostaria de lhe indicar é o livro História da Redenção. Neste livro, Ellen White apresenta do início ao fim, desde a rebelião de Satanás até o momento em que Deus buscará o seu povo. História da Redenção é um livro muito interessante. Agora, tem um livro bem específico sobre o assunto, que também é dela, é o livro O Grande Conflito. Qualquer um desses materiais você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Em horário comercial, você pode ligar para 0800 979 0606 ou pela internet www.cpb.com.br. Eu tenho certeza, querido telespectador, querida telespectadora, que um desses livros ou os 2 vão ampliar e muito a sua compreensão bíblica da doutrina do conflito cósmico. E com isso, como eu disse no princípio, mesmo que você não tenha todas as respostas, porque o mal é um mistério, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2,7, você terá boa parte das respostas. Ok? Então leia, estude esses livros com a palavra de Deus e você vai ter a sua visão muito ampliada a respeito deste tema. Muito bem. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso SMS e a pergunta é a seguinte. Paz e graça, adoro o seu programa. Também aceitei obedecer à lei de Deus como vocês, mas minha preocupação sobre a lei de alimentação que me deixa preocupado se estou fazendo certo ou errado. Deuteronômio 14, 21, ali cita mais no final do texto, professor, é que não cozinharás um cabrito no leite da sua mãe. Eu gostaria de saber se o cristão tem que obedecer este mandamento como os judeus obedecem, já que está nos mandamentos das carnes limpas e imundas. Mas eu quero ler o verso todo, professor, que tem algo a mais. Diz assim, ó, não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos seus estrangeiros que moram nas cidades de vocês, ou podem vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês
não o podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. E aí cita o que ele escreveu aqui de não cozinhei um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O que queria dizer Deuteronômio 14, 21 aí, professor? Porque dá a entender, professor, de que você não pode comer, mas você pode passar para outro? O outro comer? Como é que é? Veja, em primeiro lugar, vamos para a pergunta dele que diz respeito ao cozer o cabrito no leite da sua própria mãe. Isto aqui envolvia uma prática cananeia pagã de feitiçaria. Então Deus não queria que eles fizessem isso em primeiro lugar, para eles não terem nenhum envolvimento com nenhuma prática de feitiçaria dos cananeus. E segundo, Deus queria, obviamente, preservar a vida animal. Né? Como é que vai matar a mãe e o filhote ao mesmo tempo? E ainda cozinhar o filhote no leite da mãe? Seria uma maldade tremenda. Então Deus quis evitar estas coisas, tá? Aqui. Tanto a feitiçaria, quanto queria também ensinar o respeito pela vida animal, tá? Quanto à permissão de Deus para dar carnes de animais mortos por si mesmos a outras pessoas, isto foi um recurso didático para Deus mostrar que o povo de Israel era santo, ou seja, separado das demais nações pagãs. Então, Deus tinha que se utilizar de dramatizações. Não é? O ritual do santuário todo era uma dramatização para ensinar o plano de salvação. Então, com esta forma de alimentação, Deus estava falando o seguinte, olha, podem vender isto para outras pessoas, para os pagãos, por exemplo, mas vocês, já que eu separei vocês para um propósito sagrado, então não usem essas carnes. Mas isso aí não é preconceito, pelo contrário, era uma forma de Deus atrair os pagãos para ele. Por quê? Quando um pagão se convertesse ao povo israelita, ele se tornava também santo, separado por Deus. E aí ele tinha os mesmos privilégios do povo de Israel. Então, foi um recurso pedagógico usado pelo professor dos professores. Agora, professor, você sempre fala a questão do princípio. A gente não está falando aí de um princípio, por exemplo? Porque, veja bem, aquilo que você não quer que faça para você, Deus pede que você não faça para o seu semelhante também. Não tem uma questão de princípio aí? Uma vez que eu não posso comer, se Deus ordenou que eu não posso comer, eu também não posso oferecer para o meu irmão? Não é um princípio? Envolveria um princípio se fosse carne imunda, mas não é carne imunda aqui, Tito, no contexto. Ok. Tá? Se fosse uma carne imunda, obviamente, Deus estaria indo contra um princípio dele. Mas aqui está falando de carnes de animais limpos, tá? Então não envolve princípio. Ok, tá bom, muito bem. Próxima pergunta, essa é do Instagram, quem mandou foi o Rian, e a pergunta do Rian é a seguinte: eu queria saber se a escolha de Matias para ser apóstolo foi errada. Pergunto isso porque Jesus, mais tarde, escolheu Paulo para esse ministério. E aí, professor, será que foi um erro aqueles... Me parece que houve um sorteio aí na escolha de Matias, é isso? Ou eu estou enganado? Sim, houve um lançar sortes direcionado pelo Espírito Santo. Nosso telespectador tem que pensar uma coisa. O fato de Matias ser escolhido, né, e depois existir o apóstolo Paulo, não indica nada que a escolha foi errada. Simplesmente Paulo foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios, né? Então Deus simplesmente deu o dom espiritual para outra pessoa, né? Essa sua dedução, ela não tem base bíblica, tá? Então Deus poderia chamar Paulo ou 150 ou mais apóstolos se ele quisesse, e isso não invalidaria a escolha de Matias, porque ele tinha um outro dom, não é? E quando você lê aqui o livro de Atos, você vê que a escolha de Matias foi direcionada pelo Espírito Santo. E nós não podemos imaginar que o Espírito Santo cometa algum erro, ele é Deus, ele é perfeito, né? Então aqui nós lemos em Atos capítulo 1, a partir do verso 15, o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. E aí vem o verso 20, né, e tal, verso 21, falando da história, né? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós,
começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então eles queriam completar o número de apóstolos, né? Então propuseram 2, José e Matias, né? E aí você vê aqui que eles, no verso 26, que eles lançaram sortes, orientados pelo Espírito Santo, e aí Matias foi escolhido. Então não teve erro algum, isso foi supervisionado pelo Espírito Santo. Muito bem, nós temos que ir para um intervalinho. Aproveite aí, formula sua pergunta, manda pra gente, a gente já volta. Já estamos de volta ao vivo. Obrigado pela sua audiência aí, por estar participando do programa, fazendo o programa acontecer. Deixa eu dar um recadinho especial para você. O tão pedido, tão esperado, Todos na Mira, vai acontecer. Dia 20 de dezembro, domingo à noite, 2 horas de programa, com os apresentadores, com os oradores aqui da Novo Tempo. Todos estarão nesse palco para responder as mais diversas perguntas de vocês, telespectadores, internautas e rádio ouvintes. Todos estarão ligadinhos no Todos na Mira. Essa vai ser a quarta ou a terceira, professor, edição do Todos na Mira? Eu tenho a impressão, acho que é a terceira, que é a terceira, exatamente. Terceira edição com Todos na Mira, um programa todo especial que vão estar aí, Dr. Rodrigo Silva e muitos outros. Depois você vai ver todos esses aqui, junto com o professor Leandro Quadros, para tirarem as suas dúvidas. Então anote aí na sua agenda, dia 20 de dezembro, domingo. 20 de dezembro, domingo, às 8 da noite, 2 horas de programa, um programa todo especial com Todos na Mira, tá bom? Muito bem. Professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar aqui. Tem uma perguntinha que chegou pelo nosso Facebook do Joelmo Rodrigues. Ele pergunta o seguinte, ele é lá de Itabuna, Bahia. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Gostaria de saber por que a Igreja Adventista é tão criticada por causa da guarda do sábado. Né? A gente percebe que a grande maioria guarda o domingo. Né? E com isso, os adventistas do sétimo dia sofrem bastante críticas pela guarda do sábado, é chamado de legalistas, enfim. Como é que a gente explica isso biblicamente, professor? Onde é que está escrito que é para se guardar o domingo e não o sábado? Pelo que eu sei, só vejo o sábado na Bíblia. Como é que fica isso? Realmente a Bíblia ensina apenas a observância do sábado. Agora, por que os adventistas são criticados em relação a isso? São vários motivos, tá? E eu vou aqui tentar enumerar alguns deles. Primeiro, porque muitos irmãos não sabem fazer distinção entre obediência e legalismo, né? Então, muitos irmãos acham que obediência é legalismo. Então, enquanto não separar-se esses dois termos, né, nunca um irmão vai compreender, um irmão de outra igreja, por que o adventista guarda o sábado. Outro detalhe, outro porquê é a ignorância em relação à nossa doutrina. Muitos pensam que nós pregamos a salvação pelo sábado, mas isso não é verdade. Nós cremos na salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus e que o sábado é um mandamento importante que vai fazer parte do processo de santificação no qual o Espírito Santo vai nos transformando a cada dia. Um terceiro fator é que muitos irmãos leem fontes de segunda mão, tá? Então eles leem críticos sobre o adventismo, mas não leem uma obra escrita, por exemplo, por um teólogo adventista. Então isso não é uma coisa boa. Por mais que você confie no autor que você está lendo, é muito importante você ter uma fonte primária. Ou seja, eu quero entender um movimento religioso, então eu vou ler algumas obras daquele movimento religioso. O adventista guarda o sábado, deixa eu ver na teologia adventista quais são as razões. Não é? Então esse é um outro motivo. E um outro motivo que convém destacar é que alguns irmãos adventistas acabam abordando o sábado de uma forma equivocada.
na boa intenção, não é, de ensinar os irmãos de outras igrejas a guardarem o sábado, às vezes um irmão pode ser muito incisivo e dar a entender que nós cremos aí numa salvação pelo sábado. Então, esses são alguns dos fatores, entre muitos outros, que levam-nos a sermos criticados. Mas toda pessoa que vê o Na Mira da Verdade, acompanha há vários anos, vê que nós ensinamos a doutrina do sábado de uma forma bíblica, cristocêntrica, sempre tendo como centro a cruz e a justificação pela fé. Então, eu convido a você, continue assistindo e você vai perceber que muitas das críticas feitas ao adventismo, elas não têm realmente fundamentação. Muito bem, professor. Estou lendo aqui um trecho, uma porção da Palavra de Deus, baseando nessa pergunta que chegou aqui. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Não tem. A questão aqui é a seguinte, professor. Ele pergunta, lendo Romanos capítulo 7, referente à lei, dá a entender que há um adultério espiritual se eu tentar guardar a lei e viver com Cristo. Como é que a gente explica isso? Deixa eu ler aqui para a gente tem que contextualizar o nosso telespectador, né? No capítulo 7 de Romanos, até o trecho, o título principal do capítulo é o seguinte, uma comparação com o casamento. E aí começa a se descrever aqui que a mulher, quando ela é viúva, ela está liberada, né? Ela está, por lei, ela pode se casar novamente, mas se o marido estiver vivo, é um adultério. E aí ele começa a partir do verso 4, dizer o seguinte, o mesmo acontece com vocês, meus irmãos, do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Aqui, a gente lendo esse pedaço dessa forma aqui, parece que está tirando toda a autoridade da lei. Que agora nós vivemos por Cristo e não mais pela lei. Como que a gente explica isso, professor? Por isso que é muito importante o que nós sempre ressaltamos aqui no programa, não é? Lermos a Bíblia sempre de uma forma ampla, contextual, né? Então, o que significa o verso 4 quando afirma que morremos para a lei por meio do corpo de Cristo? Olha um verso aqui adiante, no versículo 7, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então Paulo, ele fala que nós morremos para a lei, mas ao mesmo tempo ele continua mostrando que a lei tem uma função, mostrar ao pecado. Então em que sentido nós morremos para a lei? A lei não pode mais condenar aquele que está em Cristo Jesus. Olha o capítulo 8, verso 1, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós morremos para a lei, ou seja, para a condenação da lei, para o aspecto condenatório dela, porque nós aceitamos a Cristo como Salvador. Agora, isso não nos dá a liberdade de pensarmos que a lei foi abolida. Paulo é muito veemente em sua linguagem, por exemplo, em Romanos 3,31. Veja o que ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja, o fato de ser salvo pela fé em Cristo anula a lei? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então o que Paulo está fazendo em Romanos 7 é dizer que uma função negativa da lei deixa de existir na nossa vida, que é a função condenatória. Agora, a função como princípio de vida, a função como um espelho que mostra a minha condição para eu ir a Cristo, esta função continua, porque Paulo mesmo diz em Romanos 3,31 que a fé não anula a lei. Então, leiamos de uma forma mais ampla. Tá? Se você ler, por exemplo, todo o capítulo 7 de Romanos, você vai perceber isso.
E no capítulo 6, verso 15, olha, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. E no contexto ele fala o porquê. Porque se eu vivo como um pecadeiro, eu sou escravo do pecado. Agora, se eu vivo como um pecador que é transformado por Cristo e está nesse processo de transformação, eu sou um instrumento da justiça. Então, como que nós podemos tirar a lei da nossa vida se Paulo em Gálatas 5, por exemplo, fala contra as obras da carne? Então, não teria lógica alguma isso. Muito bem. Chegou um SMS aqui, eu vou colocar na mira, né? Nós estávamos falando agora há pouco aí sobre a questão de por que a igreja adventista é tão criticada. Aí chegou a questão aqui, não tem um nome também, anônimo, mas diz o seguinte: por que vocês dizem que a igreja adventista é a verdadeira? Vocês têm autoridade para isso? Professor, a Bíblia fala alguma coisa ou os adventistas se consideram a igreja verdadeira? Como é que é isso? Mais uma vez, eu convido ao telespectador a ler alguma obra oficial adventista, sétimo dia, para você entender esse assunto. Veja, nós cremos sim que a igreja adventista sétimo dia foi profetizado o surgimento dela em Apocalipse 10. Ali em Apocalipse 10, nós cremos que foi profetizado o surgimento do milerismo, o movimento milerista, não é? Que pregou com veemência a segunda vinda de Cristo. E nós surgirmos a partir daquele movimento. Cremos que a igreja adventista é uma igreja profética com uma função: ensinar o evangelho eterno contextualizado nas 3 mensagens angélicas, ou 3 últimos recados de Deus para a humanidade. Mas esta nossa compreensão não nos leva a acharmos que somos os donos da verdade, ou que só adventistas são salvos, ou que só adventistas são verdadeiros. Muito pelo contrário. Então eu quero lhe mostrar isso, tá? Aqui, eu vou pegar para você aqui uma declaração deste livro aqui, ó, Questões sobre Doutrina. Você pode ler também o Nisto Cremos, tá? O Nisto Cremos tem as nossas 28 crenças, né? Mas eu vou ler aqui uma citação do Questões sobre Doutrina para você perceber que está longe da verdade dizer que só os adventistas ensinam que só eles são salvos. Se algum irmão lhe falou isso, é porque ele não conhece a doutrina da própria igreja dele. Mas a igreja não ensina isso. Veja, declaração de relacionamento com outras sociedades religiosas, tá? Isso aqui é algo oficial. Página 425. Reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. E temos em alta estima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Então a igreja adventista, mesmo se considerando uma igreja profética, com uma missão muito especial que é levar o evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, nós também cremos que é plano divino para a evangelização do mundo, Deus usar todas as corporações religiosas que exaltam a Cristo como Senhor, como Deus e Salvador. Vamos aqui para o item 3, tem vários itens, vou ler só alguns. Reconhecemos que a essência da verdadeira religião é basear-se ela na consciência e convicção. Deve-se, pois, ser nosso constante propósito não permitir que interesses egoístas ou vantagens temporais atraiam qualquer pessoa para a nossa comunhão, e que nenhum laço sustenha qualquer membro, a não ser a crença e a convicção da verdadeira comunhão com Cristo. Vamos ver aqui algum outro item a mais. Olha aqui outro item importante, ó. Antes de admitir como membro da igreja qualquer pessoa que seja membro de outra igreja, deve ser exercido todo o cuidado para certificar-se de que o candidato é levado a mudar sua filiação religiosa unicamente por força de convicção religiosa e em atenção ao seu próprio relacionamento com o seu Deus.
E, sempre que possível, devem ser consultados os dirigentes da igreja ou missão a qual se acha ligado o pretendente. Então aqui vê-se um respeito profundo por todas as denominações e um reconhecimento de que qualquer corporação religiosa que exalta Cristo como Senhor, Salvador e Deus faz parte do plano de Deus para a evangelização do mundo. Muito bem, professor. Muito bem. Antes de ir para o intervalo, eu queria dizer para você, como sempre, que você pode fazer um curso bíblico gratuito com a gente. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/namira-da-verdade e você vai ver lá, peça seu curso bíblico gratuito. Você vai fazer um pequeno cadastro e ela vai chegar direitinho na sua casa, tá bom? Se você preferir, pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe preparada para fazer o seu cadastro e enviar para você, tá bom? É um presente nosso para você, peça agora mesmo. A gente vai para mais um intervalinho e volta já. Já estamos de volta e a próxima pergunta já está na agulha aqui. Essa também chegou pelo nosso Instagram. Obrigado por você estar acompanhando a gente pelo nosso Instagram, @namira-da-verdade. Se você tem pergunta aí, está vendo a televisão, vai lá no Instagram. Se inscreva lá no nosso canal, manda sua pergunta pra gente. Essa aqui quem mandou foi o... Deixa eu ver como que é o nome dele. Ele está falando o nome do pai dele. Ó. Boa noite, meu pai se chama Condismar e é ouvinte assíduo do programa. Na semana passada, foi afirmado que José teve um relacionamento antes de se casar com Maria e que teve filhos antes. Então, no capítulo 13, versículo 55 de Mateus, os irmãos de Jesus citados são filhos de Maria ou do primeiro casamento de José? Maria teve algum filho com José? Se pensarmos que Maria não teve nenhum filho com José, foi por isso então que Jesus pediu para que João cuidasse dela? A Bíblia orienta ou nos diz aí se ela teve mais filhos depois de Jesus, professor? Realmente a Bíblia não dá a entender que Maria tenha tido outros filhos após Jesus. Então, realmente, a nossa conclusão, com base, por exemplo, em João 19, versos 25 e 26, é que os irmãos de Jesus eram filhos de José de um primeiro matrimônio. Possivelmente ele havia sido viúvo, né? E depois se casou com Maria. Por quê? Olha o que diz o texto. Ó. João 19, versos 25 e 26. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, se os demais irmãos de Jesus fossem filhos de Maria, a possibilidade de Cristo dar a João a incumbência de cuidar da mãe dele seria praticamente zero, né? Porque o mandamento honra teu pai e tua mãe, em Êxodo 20, envolve cuidar dos pais na velhice. Isso era seguido à risca por todo judeu que realmente seguia a Torá. Então, quando Cristo confia os cuidados da mãe a João, isso nos mostra que Cristo, mesmo na mais profunda dor física e emocional, ele ainda se preocupou com a mãe dele e confiou aos cuidados de alguém que realmente pudesse cuidar dela. Muito bem, professor. Eu tô vendo aqui uma pergunta que chegou pelo nosso blog e eu vou colocar essa pergunta aqui na mira. Não vou revelar o nome, nem o local. A pergunta é a seguinte. Eu e minha noiva nos batizamos na Igreja Adventista há menos de um ano. Tivemos frustrações ao longo de todo o nosso relacionamento. Mas ontem, envergonhada,
e se sentindo culpada profundamente, minha noiva me revelou que sente atração homossexual e que talvez seria melhor ter nascido homem. Mas ao mesmo tempo, disse que também sente atração por mim, ou seja, por homens também. Nós conversamos e estou tentando ajudá-la. Ela sofreu anos com esse sentimento e só revelou agora para mim. Ela disse que me ama e que não quer me deixar. Eu também a amo muito e não quero deixá-la. Mas este desejo homossexual a persegue, ela luta contra isso. Por favor, nos ajude. O que devemos fazer? Assistimos sempre o programa e confiamos em vocês. Muito obrigado pelo respeito, a confiança que você tem aqui na Novo Tempo, no nosso programa. Professor, como que nós podemos ajudar esse casal aí, biblicamente? Primeiramente, meus irmãos, muito obrigado por vocês confiarem no trabalho da Novo Tempo, no Na Mira da Verdade. E eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que a sua noiva foi muito sincera. Ela não poderia realmente se casar sem antes contar isso para você. Então isso já mostra que a sua noiva é uma pessoa de grande valor, né, que você soube realmente escolher uma pessoa de grande valor para estar com você. E você também é um rapaz de grande valor, porque apesar dela lhe contar algo a respeito disso, você se propõe a ajudá-la. Então, parabéns, vocês dois são pessoas de grande valor, são cristãos de quem Deus tem orgulho. Tá? Outro detalhe, 1 Coríntios 6,11 nos mostra, né, que mesmo que nos versos 9 e 10 a homossexualidade e outras coisas, né, sejam tidas como pecado, é propósito de Deus ajudar ao homossexual e restaurá-lo. Então no verso 11 é dito assim: tais fostes alguns de vós. Alguns coríntios foram homossexuais no passado, diretamente envolvidos com isso. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Uma pessoa que aceita Cristo como Salvador, como no caso da sua noiva, ela é totalmente purificada por Jesus Cristo, ela não tem um porquê de temer. Mas aí ela pode estar se perguntando, mas eu tenho os desejos, mesmo que eu não o faça. Veja, os desejos homossexuais não tirarão ninguém do reino dos céus. É o que você decidir fazer com eles, é que vai pesar. Então você tem um desejo, né, homossexual. Você é uma pessoa pecadora, mas não é uma pecadeira. Você não vive na prática do pecado. Então a graça de Cristo, ela cobre você. E esta graça pode tirar esse desejo de você. Isso acontece com uma parcela das pessoas, mas a graça de Cristo, Cristo pode optar por curar você definitivamente só na volta dele. Talvez seja o seu espinho na carne, para lhe manter próximo ao Salvador. Mas não tenha dúvida alguma, se você tem os desejos e não vive como uma pecadeira, você não tem com o que se preocupar ou ter medo de perder a sua salvação. Jamais. Tá? Assim como um heterossexual. Um heterossexual muitas vezes tem desejos de adultério, né? E ele procura lutar contra isso. E não é o desejo que vai tirar ele do reino dos céus, mas o que ele decidir fazer com isso até ao longo da vida. Há pessoas que têm uma carência afetiva, um buraco emocional mais profundo. E Deus entende que elas vão demorar um pouco mais para vencer isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: não desista. Não é? Continue buscando em Cristo ajuda. E uma outra coisa muito importante de você fazer e que eu recomendo muito, mas recomendo muito mesmo, que você converse ambos, né? Tanto a sua noiva quanto você, que vocês tenham um bom papo com um bom psicólogo ou psicóloga cristã. Tá? Uma pessoa que seja evangélica, não é? Que seja de uma igreja evangélica tradicional. Você pode ter certeza
que o psicólogo vai ajudar a você a perceber algumas coisas que disparam o gatilho em você, né, do desejo homossexual. E através de uma boa conversa, uma boa terapia, né, você pode entender-se melhor, né, conhecer esses gatilhos e tomar uma melhor decisão em relação à sua sexualidade, ok? Então, faça isso, Deus está com vocês e Deus vai colocar também um profissional certo no caminho de vocês. Muito bom, professor, muito bom. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso SMS, uma pergunta interessante. Vou ler aqui a pergunta. Meu nome é Clóvis Moreira, sou católico e moro em Paulista, Pernambuco. Parabéns pelo programa e gratidão pela generosidade e ensinamentos. A minha dúvida é, se Jesus veio como homem para nos redimir dos pecados e vencer a morte, como pode Moisés, que não foi arrebatado como Elias e Enoque, estar no céu antes do juízo? Ele venceu a morte e o pecado antes de Cristo? Ele foi julgado e absolvido pelos crimes de assassinato antes do juízo? Como entender isso? Muito boa questão, Muito professor. boa pergunta. Se nós afirmamos que Moisés está no céu, como é que ele foi redimido antes de Jesus? Meu querido irmão, é Clóvis, né? O nome dele é Clóvis Moreira, é isso? Clóvis, meu irmão, muito obrigado, viu, por você, um irmão católico, ser o nosso telespectador. Nós temos muitos telespectadores católicos também e para nós é uma honra ter pessoas tão sinceras e devotas, mesmo que não criamos nas mesmas coisas, mas é uma honra para nós termos vocês como nossos telespectadores, tá? Irmão, a sua pergunta é muito interessante. E eu vou aqui colocar alguma pulga a mais atrás da orelha, mas com bom propósito, é para tirá-la depois em definitivo, tá? Além de Moisés ter sido ressuscitado e ido para o céu antes de Cristo morrer na cruz, a Bíblia menciona em Gênesis 5:24 que Enoque foi levado vivo para o céu e no segundo livro de Reis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Elias foi levado vivo ao céu. Então aí nós teríamos 3 problemas, não é? Como que 3 pessoas puderam ir para o céu antes de Cristo ter pago pelos pecados delas? A resposta é a seguinte: eles só poderiam permanecer no céu se Cristo morresse na cruz. O que Deus fez foi antecipar a recompensa deles. Tá? Deus os glorificou, Deus antecipou a recompensa deles, porque Deus julgou importante e justo isso, mas foi a morte de Cristo na cruz que garantiu a permanência deles lá. Quando nós lemos Mateus 17 e Lucas 9, nós vemos que no momento da transfiguração, né, quando Moisés e Elias aparecem a Jesus, o diálogo tem a ver com o plano de salvação. Então nós percebemos que a presença, a aparição de Moisés e Elias a Jesus no Monte da Transfiguração foi uma motivação a mais para Cristo continuar indo em frente. Porque se Cristo desiste no Getsêmani, e ele poderia se ele quisesse, Moisés, Elias e Enoque teriam que descer. Então o que aconteceu é que eles foram para o céu com um cheque pré-datado, tá? E Cristo pagou o cheque na cruz do Calvário. Muito bom, muito bom. Outra perguntinha relacionada a isso, aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Gutenberg Lopes e a pergunta dele é a seguinte: eu tenho dúvida, sabendo que a mãe de Salomão era a mulher de Urias, isso significa que Deus abençoou a união de Davi após a morte do primeiro filho dos dois? Ou seja, Deus abençoou essa situação adúltera de Davi logo depois que, em consequência disso, seu filho morreu? Nós percebemos na história de Davi e Batseba as consequências do pecado, mas nós percebemos também que Deus tem o poder de transformar tragédias em bênçãos. E mais,
Deus não apenas abençoou, Deus perdoou Davi e Batseba. Isso é tão real que Batseba está na genealogia de Cristo, segundo Mateus. Olha, Mateus 1, 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora a mulher de Urias. Ou seja, Deus transformou a tragédia em bênção, demonstrando o quê? Que Ele pode sim perdoar e que Ele pode sim abençoar. Consequências vieram. O pecado traz consequências, traz dor, mas Deus perdoa e Deus traz bênçãos. Então essa aqui é uma história muito interessante, né? Para muitos avaliarem. Tem muitas pessoas que veem irmãos que caem neste erro como eternos adúlteros, como se a cruz de Cristo não fosse eficaz para perdoar e dar uma nova chance para a pessoa. Então temos que parar um pouquinho, ler essas histórias. Essa reflexão que você fez é muito interessante, porque isso nos mostra que Deus, Ele pode perdoar, Ele pode purificar, e mesmo que Ele não impeça as consequências de virem sobre o pecador, Deus pode transformar a tragédia numa bênção, porque Ele nos ama, porque Ele é Pai, porque Ele é um Pai que nos ama com coração de mãe, diríamos assim. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um programa, agradecendo a você aí pelas respostas e a você, telespectador, por fazer o programa acontecer. A gente se encontra semana que vem, professor. Se Deus quiser. Obrigado, telespectador. E lembre-se que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, suas dúvidas, seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.